Ó, tá acordando. Mexeu o braço, às vezes mexe o rosto. A primeira coisa que o paciente gosta de fazer nesse momento é coçar o nariz. Fala, meus amigos e minhas amigas. Hoje a gente vai ver uma paciente acordando da anestesia. Ela fez uma cirurgia aqui na região dos seios e a gente vai ver o momento do regresso da anestesia para a consciência, tá certo? Eu assisti só o comecinho desse vídeo, deixei o mistério aí pra gente descobrir durante a execução dele. Neste momento, provavelmente o anestesista, que deve ser este senhor aqui, ele já desligou a anestesia, certo? Que pode ser uma anestesia inalatória ou anestesia venosa. Desconectou, a ventilação mecânica da paciente, ó. E ele está vindo aqui com uma sonda fazer a aspiração de uma possível secreção aí dela. Olha só, foi feita a extubação, certo? Então aqui nós temos que discutir maneiras de extubar um paciente. Essa maneira aqui é uma maneira mais arriscada. Por quê? Porque a paciente está em um grau de profundidade anestésica mais avançado. Provavelmente ela já estava respirando. Então, numa anestesia muito profunda, o paciente ele para de respirar. E aí, conforme a anestesia vai superficializando, o drive respiratório vai voltando, a sua respiração vai voltando aos poucos, mas você ainda está anestesiado, certo? É um reflexo primitivo que vai voltando. E aí, nesse ponto, você pode extubar o paciente. Ele está ventilando ela, ó. Eu também não concordo com essa situação. Por quê? Voltando ao raciocínio, né? Você consegue extubar o paciente em dois momentos. Ou quando ele está com anestesia profunda, que os reflexos primitivos estão começando a voltar, que foi o que ele fez, ou quando a paciente está numa anestesia que já passou, já não está nem anestesiada mais. É num grau mais superficial, quando a consciência está quase ali e até o paciente às vezes começa a se mexer e aí nessa hora você tira o tubo. Em nenhuma das duas situações, a pessoa lembra que foi estubada. Às vezes ela nem sabe que foi entubada, porque no momento da intubação ela estava sedada, né? E aqui, quando está sendo estubada, mesmo ela estando mais superficial e se mexendo e abrindo o olho, né? Mas são momentos que não existe lembrança, é um momento que tem muita medicação ali ainda rodando no cérebro. Então o cérebro ainda está perfundido por essas concentrações maiores de medicações e a lembrança não ocorre, tá? Eu prefiro a paciente ou o paciente mais acordado, porque entre esse meio termo aí de muito anestesiado e pouco anestesiado, esse do muito para o médio anestesiado, existe uma chance de você ocasionar um laringoespasmo na musculatura ali laríngea da paciente e isso dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Por exemplo, ele extubou ela aqui e às vezes o drive respiratório dela não estava muito bom porque ela ainda estava muito profunda na anestesia. E aí você tem que complementar com a ventilação manual. E aí ventilar uma paciente que está com um tônus muscular, que não está bloqueada, é difícil, certo? É desagradável, você tem que fazer mais força, pode ir ar para o estômago, mas esse senhor aqui anestesista, ele já deve ter muitos anos fazendo isso, né? Então ele já está masterizado essa técnica aí, com certeza, por isso que deu tão certo. E ótimo, quando você consegue desenvolver uma habilidade que você tem a confiança e você tem muita segurança naquilo, dá certo, porque você aperfeiçoou, né? Você aprimorou. Ele está aspirando mais uma vez ela. Algumas vezes a gente usa essa aspiração para estimular até ali a região posterior da faringe, né? Até para dar um estímulo para o paciente acordar. É um estímulo meio que adrenérgico aí. Ele deu uma escutadazinha para ver se ela estava respirando, né? Para ver se ela estava com drive respiratório. Você pode fazer isso através do movimento torácico, vendo mesmo, né? Colocando a mão assim na frente para ver se está saindo ar pelo nariz. E ele permanece com a máscara fornecendo, olha aqui, tá ligado o oxigênio, acredito que em 4 litros por minuto aqui, oxigênio a 100%, e ele tá deixando a paciente acordar espontaneamente. Na maioria das vezes,
é o próprio paciente que retira as medicações anestésicas. Foi feito um corte aqui, ó, deve ter passado um tempo bom. Ele deve ter estubado ela num grau de profundidade muito alto. Cobriram ela para evitar a perda de calor. Isso é super importante. E ela ainda permanece aí, ó, depurando, ou seja, eliminando a anestesia. Na maioria das vezes, quando a gente usa Propofol, fentanil, anestésicos inalatórios, ele tá chamando ela, ó, fazendo um estímulo aqui no rostinho dela, bem delicado. Quem elimina essas medicações é o próprio corpo, tá? Não existe um reversor, digamos assim, da anestesia. No final desse vídeo eu vou falar como é que eu faço as extubações dos meus pacientes. Ó, tá acordando. Mexeu o braço, às vezes mexe o rosto. A primeira coisa que o paciente gosta de fazer nesse momento é coçar o nariz. É interessante, os opioides, eles dão essa vontade de coçar o nariz. Ela tá com o dedo até roxo aqui, acho que foi impressão digital que pegaram dela aí. Então vai ter sido na admissão. Tá falando com ela, mas nesse momento, dependendo do paciente, ele não vai responder muito não, porque a consciência tá muito alterada aí, ó. Ela já tá entendendo, já respondeu, mas impressionantemente a pessoa não lembra desse momento, tá? A lembrança, a memória é uma coisa muito de luxo para o cérebro. Então o cérebro ele prioriza outras funções vitais aí, como reflexos primitivos, movimentação de defesa. Ela já tá, ó, abriu o olho, já tá recobrando bem a consciência. Aqui a cirurgia, né, que foi feita, foram colocados aqui alguns curativos. Ela já tá respondendo, já tá com a consciência ok, já tá interagindo, né? Muito provavelmente, do jeito que essa paciente aqui, ela não terá problemas em relação a rebaixar, obstruir a via aérea superior. Ela não é uma paciente obesa, ela não é uma paciente que tem nenhuma distorção aí da via aérea dela. O que pode acontecer é neste momento, daqui a 5, 10 minutos, ela falar que está com dor, certo? Porque as medicações vão sendo retiradas do corpo, né? E às vezes, se for um estímulo muito doloroso, a paciente começa a fazer uma cara de dor, começa a reclamar que está doendo, e aí você, como anestesista, tem que promover essa analgesia, né? Por meio de outras medicações menos potentes que os opioides, o fentanil, por exemplo. Você usa morfina, você usa outras substâncias. A morfina é um opioide, mas é um opioide mais fraco que o fentanil. E aí dá para usar sem problema nenhum. Tá aqui o nosso colega. Eles estão falando em inglês. Levantaram ela. Geralmente os eletrodos são colocados nas costas. Ó. Eles estão tirando os eletrodos dela, da monitorização cardíaca. Porque a cirurgia ela foi feita aqui na região anterior do peito, né? Anterior do tórax. Então, para não atrapalhar o procedimento, a gente coloca os eletrodos aqui nas costas. Foi uma cirurgia aqui de... Não sei se foi uma mastectomia, não sei se foi a colocação de silicone, um implante de silicone. Colocação não é muito legal, né? Um implante de silicone, eu acredito que sim, deve ter sido um implante de silicone. Ela acabou de acordar, ela tá ainda entendendo, né? Ó, quer coçar o nariz, ó. Essa mãozinha dela queria coçar o rosto dela, é muito comum isso. Aí, mas seguraram a mão dela. Olha lá. Ela, me solte! Solte a minha mão, minha filha! Até conversando ela. Deixe ela coçar, rapaz, o narizinho dela. Que agonia. Vamos ver se ela vai agora. Esqueceu. Deixou pra lá. Passou a coceira. Estão fazendo aí, ó, esse curativo mais compressivo, né? Circulando o tórax. Todo mundo aí cuidando dela. Às vezes o pessoal fica brincando, o que eu não acho legal. Tem que ter atenção, tem que ter seriedade nesse momento, né? Vamos passar essa parte e aí vão tirar ela. É feita a retirada, ó. Aqui eles fizeram através da força mesmo, mas existem hospitais que tem o transfer.
que é uma pranchinha que você coloca nas costas do paciente e ele é transferido, ele é arrastado, né, deslizado. Então, meus amigos e minhas amigas, a extubação de uma paciente é feita dessa maneira, certo? Eu tô querendo colocar num ponto aqui de... Tá bom esse aqui. Extubar um paciente que está na anestesia, como eu falei, pode ser feito com ele muito superficial ou muito profundo. Eu, Thiago, tenho uma técnica chamada No Touch Extubation. O que é o No Touch Extubation? Você simplesmente desliga todas as medicações anestésicas, principalmente com anestesia venosa, certo? Quando é feito com anestesia inalatória, eu não utilizo essa técnica. Apenas com anestesia venosa, anestesia esta com propofol e remifentanil. São os anestésicos que eu utilizo de rotina para fazer a maioria das minhas anestesias. E aí você desliga tudo que está relacionado à anestesia venosa, deixa o paciente ali recebendo 100% de FiO2, conectado na ventilação mecânica e deixa ele depurar sem encostar nada nele. Não vai chamar, não vai ficar batendo no paciente, não vai ficar encostando nele, balançando, nada disso. Simplesmente cobre o paciente ou a paciente, né? Deixa a ventilação mecânica funcionando e durante esse tempo, que demora geralmente entre 10, 15 a 20 minutos, a paciente fica ali, ó, depurando. Ela está eliminando todas as medicações anestésicas e chega uma hora que ela consegue eliminar tudo não, mas assim, uns 80%, porém ela ainda continua dormindo. Aí já entra no estado de sono fisiológico. Sendo que chega uma parte que ela eliminou tanto que esse sono fisiológico ele passa e ela desperta. Ou seja, quando o paciente acorda, ele não acorda obnubilado, ele não acorda confuso, ele já acorda assim, perguntando que horas são. E aí eu, como anestesista, eu fico em cima. Nesse momento, né, eu tô em cima, sempre olhando pro paciente. E aí eu sei a hora que o paciente está quase acordando, ele começa a mexer o olho, assim, você vê que mexe um pouquinho o olho, mexe o dedo, eu já sei, vai acordar já. E eu já deixo conectado a seringa no cuff, que é esse dispositivinho aqui, né, seringa de 20 ml. Quando o paciente abre o olho, quando ele apresenta qualquer movimentação mais brusca depois de um tempo, sem nenhum estímulo, eu simplesmente desinsuflo o cuff e retiro o tubo. E o paciente acorda assim maravilhosamente. Ele acorda perguntando que oração. Já acabou, doutor? Já foi minha cirurgia? Sim, já foi rapidinho, deu tudo certo. E ele já acorda muito bem. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você que se interessa por anestesia, que gosta desse assunto. Se você também veio parar aqui porque foi uma cirurgia de implante de prótese de silicone, né? Espero que você tenha visto como é o processo. Esse é apenas um dos caminhos que podem ser tomados. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo e ficou feliz porque eu ensinei isso para você, já deixa o seu like, porque isso ajuda a eu continuar fazendo esses vídeos, né? Quanto mais like esse tipo de vídeo tiver, mais eu vou fazer vídeos assim informativos. Fechado? Caso você queira ser meu aluno, você se é médico ou médica, o link para ser aluno do Thiagão está na descrição. Grande abraço e até a próxima. Tchau!